E aí, vamos estudar a lição? Super domingo, nesta semana mais que abençoada em nome de Jesus. E mais abençoada ainda será se você compartilhar a bênção com outras pessoas, enviando este vídeo, o link para muitas pessoas na sua lista de contato em suas redes sociais. Então vamos lá, deixa Deus te usar e comunica a verdade de que Ele vivo está para todas as pessoas. Afinal de contas, Ele ressuscitou. A tumba está vazia, mas antes da ressurreição ela se encontrava selada. E amigos, o cenário era meio caótico, desesperador até. Observe o contexto. Pedro o havia negado, Judas o havia traído, todos os outros discípulos o abandonaram. Ele fora entregue pelos líderes religiosos, a saber, os fariseus, os anciões, traído e entregue por eles às autoridades a fim de que ele fosse crucificado. Uma armadilha foi montada, calúnias erguidas, o cenário era desesperador e aparentemente o inimigo havia se tornado triunfante, sido vencedor, e o cenário para os discípulos era desesperador. O que estava acontecendo? Um ponto final, a esperança. O que estava acontecendo? Declaração de vitória ao príncipe das trevas, derrota para o Filho de Deus. Qual era o cenário? O túmulo de fato iria detê-lo, e para piorar a situação, os soldados romanos estão plantados ali para impedir qualquer coisa. E além disso, todos os demônios são conclamados a estarem ali para evitar ou impedir uma possível ressurreição. Ellen White, inclusive, comenta sobre isso no Desejado de Todas as Nações, na página 627, utilizando as seguintes palavras. Se liga só. Vigiado pelos poderes demoníacos invisíveis estava aquela tumba. E ela cita as seguintes palavras. Se fosse possível, o príncipe das trevas, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Se possível, teria mantido. Só que quando se trata de Jesus Cristo, não é possível mantê-lo num túmulo. Seria impossível para o inimigo deter o Filho de Deus, que nada mais, nada menos é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador e o mantenedor do universo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, rompeu os grilhões da morte e do inferno, a saber, a sepultura que se chama Sheol. E lá vem o Filho de Deus ressurgindo dentre os mortos, com uma única missão: mostrar ao mundo de que, assim como ele venceu a morte para sempre e agora detém as chaves em suas mãos, ele também pode participar a vida a todo aquele que nele crê. Em resumo, todo indivíduo que experimentar a morte, se quando em vida acreditou em Cristo, vai passar pela morte como um sono e vai despertar mediante o chamado do Mestre, porque a vitória que ele obteve, ele outorga a mesma a todos os seus fiéis discípulos, todos os seus fiéis seguidores, todos os seus verdadeiros e amigos íntimos. Assim é o triunfo do Filho de Deus sobre a morte. E hoje a tumba está vazia. O Filho de Deus vive para todo sempre e anuncia que há esperança para todo aquele que nele crê. Como é que está o seu foco no que diz respeito às suas escolhas? Você já focou o Filho de Deus como sendo a sua melhor e grande escolha? Escolher o príncipe Emanuel é escolher a própria vida. Rejeitá-lo é abraçar a própria morte. Escolhê-lo é ter esperança e entender que a morte é apenas um sono do qual um dia despertaremos. Rejeitá-lo é entender que a morte é um sono de onde você vai despertar por um pouco de tempo na qualidade de ímpio, mas depois adormecerá para toda a eternidade. Sua escolha determina morte eterna ou vida eterna. E a diferença está se o Filho de Deus é presente no seu coração ou ausente do mesmo.
O que você decide, afinal de contas? A tumba está vazia, para que não esteja vazio o nosso coração. Muito pelo contrário, para que esteja repleto de fé, esperança e amor. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque a morte não deteve a Jesus Cristo e outorgou para nós o direito da vida eterna. Nas tuas mãos nos colocamos agradecidos por tão grande esperança e porque a nossa fé não é vã. Afinal de contas, adoramos o Deus vivo em nome de Jesus.